Muito boa tarde. Sou Natália Vinha e Patrick Afonso. Temos a honra de organizar a última sessão clínica do nosso quarto ano, com o tema Atividade de Saúde Periférica, a ser apresentado pelo Dr. Basílio Costa. Muito obrigada, doutor. Ok. Muito boa tarde. Primeiro começo por agradecer pelo convite que me foi endereçado pela direção clínica e também pela presença dos ilustres convidados, a minha chefe, doutora Maria Jardim, Josemar, doutor Márcio. É um prazer estar aqui convosco. Vamos partilhar um pouquinho de conhecimento sobre o esfregaço de sangue periférico. Antes de começar a falar sobre o esfregaço de sangue periférico, queria dizer que tive muita dificuldade em escolher o tema para partilhar, porque os temas de laboratório alguns são intrínsecos ao laboratório e trazer um público-alvo heterogêneo às vezes fica difícil, porque há muitos aspectos que são técnicos e depois também pensamos no público-alvo, ou seja, pensamos num problema que nós enfrentamos no dia a dia, no serviço de patologia clínica da clínica e pensamos trazer à luz dos funcionários o corpo clínico para tentar ver se junto chegamos a alguns critérios, principalmente do esfregaço de sangue periférico. Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre esfregaço de sangue periférico, vamos ver o que é que se busca no esfregaço, quem é que solicita o esfregaço, se é o médico, se é o enfermeiro, se é o patologista clínico, quais são os critérios de revisão microscópica, e trouxemos 2 casos clínicos do nosso dia a dia, daquilo que vai acontecendo no laboratório, são recentes desse mês. Então, em termos conceituais, esfregaço de sangue periférico é um exame que auxilia no hemograma, ou seja, é um exame complementar ao hemograma, e ele é utilizado para a confirmação de achados do hemograma, para avaliação da morfologia das diferentes séries do hemograma, auxilia o clínico no diagnóstico em deficiências, doenças e vários distúrbios, serve para a monitorização da produção e maturidade das células sanguíneas, por exemplo, na leucemia. Também serve para fazer a contagem manual quando necessário. E serve também para fazer a correlação da contagem dos contadores automatizados. Queria aqui explicar que o esfregaço de sangue periférico, apesar de ser um exame feito de forma manualmente, ele não substitui o hemograma. Ou seja, o hemograma é um exame feito de forma automaticamente nos dias de hoje pelos analisadores hematológicos. Mas dependendo da geração do hemograma, existem hemogramas que não foram desenhados para ver complexidades de células. Então, muitas das vezes nós recorremos ao esfregaço para poder observar essas complexidades que o analisador hematológico não consegue nos dar resposta. Então, esse é um dos objetivos principais do esfregaço de sangue periférico. Trouxe aqui uma imagem para ilustrar, porque às vezes nós do laboratório e o pessoal que lida com isso pensa que todo mundo sabe o que é um esfregaço e o que é uma gota espessa. Nos diversos cursos que nós já demos aqui no Centro de Formação, nós vimos que muitos dos estudantes, até mesmo do curso de análise clínica, vêm para o curso e às vezes têm pensamentos absurdos de coisas muito práticas, porque nunca viram e não sabem o que é. Então, de forma ilustrativa, normalmente o esfregaço à gota é feita pela punção digital e depois é feita então através de uma lâmina. Nesta lâmina, temos aqui uma gota espessa, que é aquela que utilizamos para fazer o exame de malária, pela gota espessa, e aqui temos a gota estriada ou esfregaço. Na realidade, a única diferença é a forma com que eles são confeccionados. Nós, para fazer a gota espessa, colocamos uma gota de sangue, mais ou menos ali 5 microlitros, e nós vamos distendendo de forma mais ou menos oval, mas deixamos ela ficar espessa com um objetivo muito simples. Nós deixamos com que as camadas de hemácias fiquem umas sobrepostas a outras, com maior probabilidade de ver os parasitas. Já no esfregaço, nós colocamos uma gota, mas nós fizemos a distensão, então tornamos ela fina e tornamos apenas uma única camada de hemácias, com o objetivo de podermos visualizar melhor a forma e as inclusões que estão nas hemácias. Então, cada um tem o seu objetivo distinto.
Em muitos casos, utiliza-se em conjunto a gota espessa e o esfregaço na mesma lâmina. Então, de forma didática, um esfregaço tem 3 componentes. Tem o corpo, tem a cabeça, tem o corpo e tem a cauda. Então, o esfregaço é bem confeccionado, ela deve deixar mais ou menos aqui algumas margens entre os bordos da lâmina e ela deve formar um arco aqui que é quase que nós chamamos de arco-íris. E o melhor sítio para visualizar e fazer a contagem das células é aqui a nível do corpo, que é no centro. Aqui está muito espesso e aqui elas estão muito dispersas, as células. Então, esse é o esfregaço de sangue periférico. Depois de nós fazermos a distinção, nós vamos depois fazer a coloração. Também para destrinçar aqui, existe diferença na coloração da gota espessa e do esfregaço de sangue periférico. Na gota espessa, normalmente nós usamos corantes, como é o caso do Gimsa, White ou Leishman, dependendo do que o laboratório decidir usar, mas o que é mais frequente na nossa praça é o Gimsa, mas pode ser substituído pelo White ou Leishman. Diferente do esfregaço, além do corante, usamos também um fixador, que nesse caso é o Maigrum, que é um fixador que contém o álcool. Então, ele vai fixar as células. Então, essa é uma das grandes diferenças em termos de coloração. A gota usa apenas um corante e a lâmina, o esfregaço usa 2 corantes. Então, uma das perguntas que se faz é o que é que se busca no esfregaço de sangue periférico. Muitas das vezes, os achados do esfregaço do sangue periférico nem sempre é diagnóstico. Muitas das vezes, ele vai indicar doenças ou gravidade de uma determinada situação e muitas das vezes eles nos indicam que devemos pedir outros exames para auxílio. Um exemplo muito prático é, se nos aparece um paciente com hemograma alterado e nós fizemos um esfregaço e ele é sugestivo de uma leucemia, então eu não posso simplesmente ficar com um diagnóstico morfológico e definir que isso é uma leucemia e classificar essa leucemia. Eu preciso de outros estudos, imunofenotipagem, cariotipo, para determinar que tipo de leucemia é. Então esse exame nos indica, muitas das vezes, o pedido de outros exames. Então, o que é que nós vamos buscar no esfregaço? Nós estamos a falar que é esfregaço de sangue periférico. Então, quais são os componentes, os 3 componentes básicos do sangue? Ou as 3 linhagens básicas do sangue? Alguém pode me dizer? Como é que chama o colega? Colega, como é que se chama? Helder, quais são as 3 linhagens nesse caso do sangue, as 3 linhagens? Eritrocítica ou série vermelha? Ok. Série branca e a plaquetária. Então, nós temos 3 linhagens a nível do sangue. Temos a linhagem eritrocitária ou série vermelha. Temos a linhagem leucocitária, leucos de branco ou série branca. E temos a linhagem plaquetária ou série plaquetária. Por sua vez, é isso que nós observamos no esfregaço de sangue periférico. Vamos observar a série vermelha, a série branca e a série plaquetária. Agora, o que é que nós vamos observar em cada uma dessas séries no esfregaço? Para a série vermelha, o que nos interessa no esfregaço é estudar tamanho, forma, cor e inclusões. Quando falamos de tamanho, estamos a falar em hemácias de tamanhos menor do que aquilo que é o tamanho das hemácias normal. Normalmente uma hemácia tem um tamanho igual a 8 micras. Então, quando o tamanho é inferior a isso, nós dizemos que essa hemácia tem um tamanho reduzido, que é chamado de microcitose. E quando tem um tamanho superior a este, nós dissemos que essa hemácia tem um tamanho aumentado, chamamos isso de macrocitose, em termos de tamanho. Em termos de forma, as hemácias podem variar muito as suas formas, dependendo de muitas patologias, e o conjunto de alterações de forma nós chamamos de poiquilocitose. Em termos de cor, quando as hemácias têm diminuição na sua coloração, nós chamamos de hipocromia. Quando a coloração é normal, nós falamos de normocromia. E quando a coloração está aumentada, nós chamamos de hipercromia. Mas as hipercromias não são muito diagnósticas. Muitas das vezes é por mal confecção da própria
lâmina, ou no caso em que de algumas patologias em que as hemácias têm um tamanho aumentado, nós fazendo a distensão, elas parecem ter uma sobreposição da coloração. E depois temos então as inclusões das hemácias, ou seja, as hemácias podem ser parasitárias, ou seja, as hemácias podem ter várias inclusões, desde aquelas que são do fórum patológico e aquelas do fórum patológico, estamos a falar de alterações e algumas inclusões, como é no caso de inclusões parasitárias, como é o caso da malária, que é muito frequente no nosso meio. Ou seja, o parasita da malária, ele fica no interior de uma hemácia. Na série branca, o que é que nós vamos à procura no esfregaço? Vamos à procura da maturação e o número de células. Já na série plaquetária, nós vamos à procura do número, do tamanho e do rearranjo. Nas plaquetas, o número inferior vai nos dizer que é uma trombocitopenia, superior vai nos dizer que é uma trombocitose, o tamanho vai nos dizer se é uma macroplaqueta ou se é uma plaqueta gigante, e os rearranjos é saber como é que elas estão distribuídas a nível do sangue, se estão em forma de agregado, se tem plaquetas satélites e por ali fora. Então, vamos começar a falar, né? Nós estamos a falar das 3 linhagens, vamos começar a falar da primeira linhagem, que é a série eritrocitária. Então, antes de nós falarmos dos processos patológicos, devemos falar daquilo que é o processo de formação da série vermelha. O processo de formação da série vermelha, tudo isso começa na medula óssea, né? A nível das células-tronco. Então, o processo é chamado de eritropoiese. Na eritropoiese, nós temos as células progenitoras, que são os proeritroblastos, que são células grandes com núcleos e nucleolos, como nós vemos aqui. Depois, essas células vão se diferenciar em células propulsoras, que são os eritroblastos basófilos. Esses, por sua vez, vão se tornar eritroblastos policromáticos. Esses vão se transformar em eritroblastos ortocromáticos. E dali, então, depois vão formar os reticulócitos. E os reticulócitos, ou seja, dos reticulócitos para cima, esse processo todo ocorre a nível da medula óssea, não aparece no sangue periférico. Quando essas células imaturas, que ainda têm núcleo, aparecem no sangue periférico, então estamos em presença de um transtorno, porque elas devem ficar a nível da medula óssea. Depois delas amadurecerem e perderem o seu núcleo, então são chamadas de hemácias, e essas sim é que ficam na corrente sanguínea. Quer dizer que as hemácias são células anucleadas. Okay? Mas em muitos processos patológicos, a medula, em forma de reagir, ela manda células imaturas para a corrente sanguínea. E muitas dessas células são os eritroblastos. E isso é muito frequente no nosso meio, em África e em Angola, porque nós temos uma doença que é a anemia das células falciformes. Nós sabemos que é um processo hemolítico crônico, em que há lise das hemácias. Então, a medula, na forma de responder essa hemólise, ela manda células jovens, e muitas das vezes aparecem eritroblasto na corrente sanguínea. Só que, dependendo do analisador hematológico que nós estamos a usar, ou seja, né, a maior parte das gerações antigas não conseguem, ou seja, não foram treinadas para identificarem essas células, porque são células que ficam na medula óssea. Então, elas vão para a corrente sanguínea e são confundidas como leucócitos. Por quê? Porque tem o tamanho de um leucócito e porque tem núcleo, porque os leucócitos são células que têm núcleo. Então, em vez de contar como uma célula da série vermelha, vai considerar como uma célula da série branca. E o que é que vai fazer no hemograma? O que é que vai aumentar? O glóbulo vermelho ou os leucócitos? Os leucócitos. Então, vamos ter uma falsa leucocitose, que nós chamamos de pseudoleucocitose. Então, nesses casos, quando isso acontece, o que é que o aparelho? Há aparelhos que, em vez de contarem como leucócito, ele fica em dúvida e questiona-se. Essa célula eu não sei definir, porque não fui treinada para identificar. Então, ele simplesmente não lê a série leucocitária. Não te dá valores para neutrófilos, não te dá valores para linfócitos, não te dá valores para monócitos. E te obriga a tu a fazeres o quê? Uma lâmina periférica para fazer a contagem do diferencial. Então, nós ali, nesses casos, isso acontece muito, e nós temos doentes drepanocíticos, acontece muito, a partir dos técnicos, eles vejam que no hemograma não leu a série diferencial, então eles são obrigados a fazerem uma
lâmina periférica. E depois nós vamos fazer a contagem manual, e essa contagem manual que nós vamos laudar e vamos meter à disposição do corpo clínico. Do corpo clínico. Então, era só para chamar a atenção sobre esse processo. Então, nós falamos que na série vermelha, né, temos a alteração do tamanho. Quanto ao tamanho, quando o tamanho é diminuído, nós chamamos isso semiologicamente de microcitose. Estamos a falar que essas hemácias normalmente apresentam-se na corrente sanguínea com tamanho diminuído. Isso pode ocorrer em processos hereditários ou herdados, como é o caso das talassemias alfas ou beta, como é o caso das anemias sideroblásticas congênitas. Então, nós podemos ter microcitose. Isso para dizer o quê? Muitas das vezes, isso também foi um problema identificado. Nós, os patologistas e os internos, quando vimos um hemograma que precisa ser feita a revisão, nós ligamos a equipa médica e dissemos, olha, nós não vamos poder liberar esse hemograma agora porque vamos ter de fazer uma revisão. Mas o que é que nos entristece? Nós levamos tempo a confeccionar as lâminas, a fazer a leitura dessa lâmina, e quando nós entregamos ao corpo clínico, muitas das vezes nem olham naquelas nossas observações, só vão olhar leucócitos, hemoglobinas e plaquetas. Aquilo parece um chinês, aqueles todos, isso é o que é microcitose, poiquilocitose, então aqueles nomes parecem um chinês. Então, essa também é uma das causas que nós trouxemos à luz esse tema, para tentarmos distinguir um pouquinho aquilo que é o nosso trabalho, e os colegas começarem a levar aquela descrição que nós fizemos, ela pode se traduzir numa síndrome ou numa doença. Nem sempre, mas se o número for considerável e a clínica falar a favor, então leva o médico ao raciocínio clínico. Quer dizer que a microcitose pode ser também nas formas adquiridas e é muito frequente em crianças por deficiência de ferro. Nós sabemos que as anemias carenciais normalmente são microcítica e hipocrômicas. Nas doenças, nas anemias por doenças crônicas, que é o caso dos doentes renal crônicos, também apresentam muitas das vezes anemia microcítica e hipocrômica, e em todos esses outros processos patológicos. Então, isso significa que o clínico, quando nós fizemos o laudo e colocamos que tem uma microcitose e nós classificamos qualitativamente por cruzes, quando nós colocamos microcitose uma cruz, significa que a quantidade de microcitose é baixa. Quando nós colocamos 2 cruzes é moderada e 3 cruzes é alta. Então, a microcitose deve ser sempre comparada no hemograma com o RDW, que é a distribuição da amplitude das hemácias, né, que é o RDW. Antes de ocorrer uma microcitose, primeiro a elevação do RDW. Então, temos que passar a olhar com olhos de ver no hemograma, também o RDW, que fala a favor de anisocitose, ou seja, hemácias com tamanhos diferentes, que muitas das vezes isso pode ocorrer por dupla população eritrocitária, no caso de transfusão sanguínea. Eu recebi células de um outro indivíduo. É claro que esse indivíduo pode não ter as células do mesmo tamanho que a minha, então vou ter dupla população, a minha e a dele. Então, estou em presença de quê? De uma anisocitose. Ok? Isso também ocorre em muitos processos patológicos, como é o caso das anemias falciformes, porque temos hemácias em foice, que são polimerizadas, têm tamanho diferente da normal, então são células diferentes. Isso também ocorre nas betas talassêmias. E depois, então, temos o processo ainda quanto ao tamanho, aquelas hemácias que apresentam um tamanho aumentado, que é o que nós chamamos de macrocitose. Então, as macrocitoses podem estar associadas à reticulocitose, no caso das anemias por hemólise, e no caso das hemorragias, podem estar associadas à eritropoiese megaloblástica, no caso da deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Então, nós sabemos que as hemácias ali têm um tamanho aumentado, porque o processo de maturação, houve falha no processo de maturação. E depois, então, nós temos ainda na série vermelha a alteração de forma. O conjunto de alteração de forma nós chamamos de poiquilocitose. Então, se eu colocar no laudo do meu hemograma anisopoiquilocitose, quer dizer que o clínico está a pensar que ele tem variação de tamanho e tem variação de forma. Agora, essas variações de forma são diversas. Por exemplo, nós colocamos presença de equinócitos.
isso na série vermelha. O que são equinócitos? São projeções irregulares da superfície das células. Quer dizer que esse é o tamanho, essa é uma hemácia normal, com 8 micras, né, de diâmetro, mais ou menos, com um fundo bicôncavo, que nós conhecemos, né, com aqui um halo assim esbranquiçados. Então, quando essa hemácia normal, a nível do sobordo, vai ficar com várias espículas ou de forma irregulares, nós dissemos que estamos em presença de um equinócito. Quer dizer que nós, os técnicos de laboratório, patologista, o que nós vimos na lâmina desse indivíduo é essa forma de hemácias. Então, nós vamos dizer, olha, esse indivíduo, além das hemácias normais, também tem equinócitos. E qual é a tradução clínica desses equinócitos? Eles podem estar presentes onde? Nos síndromes urêmicos, na deficiência de piruvato, mas também podem ser erros de laboratório, ou seja, das fases de laboratório. Vamos supor que eu colhi o sangue do Dr. Josimar às 8 horas, mas só fiz o hemograma às 16 horas. Passou muito tempo, oxigenou. Então, as hemácias vão alterar a sua forma. Então, quer dizer que pH elevado do corante, normalmente o corante utiliza água destilada, e às vezes usamos água normal, que tem o pH neutro. Então, dependendo do tipo de água que nós vamos usar, pode fazer com que esse corante fique mais ácido ou mais básico. E o sangue velho, que é aquele sangue, por exemplo, né, o Dr. Márcio pediu o hemograma de um paciente, mas disse que não, o paciente, como está com a hemoglobina baixa, utiliza um tubo de ontem. É claro que essas hemácias já não vão ter as formas originais, então elas podem aparecer de forma crenada e não ser um processo patológico, mas sim uma falha do processo pré-analítico. Por isso é que a nível do laboratório, os hemogramas, os tubos de hemograma, que são os tubos de EDTA, o tempo máximo que eles ficam no laboratório são 24 horas, porque depois disso já não servem para fazer hemograma, porque dão alteração de forma. Já os outros tubos podem ficar 7 dias, e se colocarmos aquela temperatura menos 80, pode ficar meses e anos. Okay? Então, muitas das vezes nós colocamos que tem a presença de estomatócitos. Estoma vem de quê? Boca. Quer dizer, em vez desse halo ser esférico, ele tem um halo como se fosse uma quê? Um estoma, uma boca. Então, a esses nós chamamos de estomatócitos. Isso é o que nós vimos no microscópio. E em que processos eles podem se traduzir? Nas estomatocitose hereditária, em processos de alcoolismo, cirroses ou doenças hepáticas, fundamentalmente. Então, trouxe vários exemplos que é para os colegas terem noção daquilo que é observado no microscópio e daquilo que nós laudamos e qual a tradução clínica que tem. É claro, né, que se for uma quantidade reduzida, nem sempre, e não estiver associada com a clínica do paciente, não devemos relevar. Então, esses são outros exemplos, né, de esferocitos e os seus... Né, temos muito frequentes as hemácias em Foch, nas anemias falciformes. Elas normalmente podem se apresentar em meia-lua ou de forma ovalada. Quando elas se apresentam em meia-lua, significa que esse processo é reversível, quer dizer que essas hemácias, o processo é reversível, mas quando já estão em formas ovaladas, então ali começa a acontecer a hemólise, e esse paciente normalmente encontra-se em crise. Codócitos ou hemácias em alvos nos faz lembrar, né, do tiros aos pratos. Nos tiros aos pratos nós temos, né, uma rodana e temos o alvo. Então, é o que aparece. Em vez do centro ser branco, ele tem uma concentração de hemoglobina, como se fosse um alvo. Então, essa nós chamamos de hemácias em alvo. Se eu tivesse que classificar vamos supor que essa seria uma lâmina, classificar qualitativamente, daria aqui 2 a 3 cruzes, porque nós vamos vendo aqui nesse perímetro quase que não tem nenhuma hemácia normal. Então, assim que nós vamos fazendo a classificação. Temos aqui as outras formas, vou deixar depois a apresentação para os colegas fazerem a correlação clínica com as devidas patologias. E depois, então, já falamos de quê? Falamos de tamanho, falamos de formas, e agora estamos a falar de inclusões eritrocitárias. Que inclusões uma hemácia pode ter? Essas inclusões devem-se a quê? São decorrentes de maturação anormal das células, como é o caso do quê? Dos eritroblastos e dos reticulócitos. Podem ser por intoxicações que afetam a síntese da hemoglobina, como é o caso de intoxicação por chumbo.
Pode ser por alteração genética da síntese de hemoglobina, pode ser por desnaturação da hemoglobina e agregados de ferritina, como é o caso do anel de Cabot, e pode ser pela presença de micro-organismos, que é o que nós falamos, por exemplo, hemoparasitas, que é o caso da malária, babeose, por ali afora. Então, trouxemos algumas inclusões eritrocitárias, aquelas que são as mais frequentes, que também nós colocamos nos laudos, presença de pontilhados basófilos, que são grânulos azuis distribuídos irregularmente a nível da hemácia. Isso pode falar a favor de quê? Intoxicação por quê? Por chumbo ou beta-talassêmias, nesse caso os asminos. Por exemplo, no caso de anel de Cabot, que são filamentos finos em forma de anel, podem traduzir anemias graves e ali fora. Uma das coisas que é muito frequente também são os corpos, ou seja, os corpos de Raujoly. Muitas das vezes em doentes esplenectomizados, ou seja, em doentes que lhe foi retirado o baço. Então, esses doentes apresentam esses corpos de Raujoly e eles muitas das vezes confundem com hemácias, têm quase a mesma forma. Então, é muito frequente. Quando nós vemos esse achado, a nossa pergunta ao clínico é: desculpa, esse paciente fez uma cirurgia anterior, fez cirurgia de baço? Sim, então justifica a presença dos corpos de Raujoly, né? É uma das situações, mas não a única. E assim sucessivamente. Então, essas são as traduções, as causas principais das inclusões. E nós trouxemos aqui exemplo daquilo que nós visualizamos no microscópio. Por exemplo, corpúsculo de Raujoly é mais ou menos um ponto basofílico a nível da hemácia. Aqui são os pontilhados basófilos, que são esses pontilhados, porque uma hemácia normal não tem essas inclusões. Aqui é um anel de Cabot, mais ou menos, que é mais ou menos fragilidade do ferro do M, que constitui a hemoglobina. E temos os corpúsculos de Peyperman. A diferença entre os pontilhados basófilos e os corpúsculos de Peyperman é que, normalmente, os pontilhados basófilos são mais regulares e estão mais ao centro, enquanto que os corpúsculos de Peyperman ficam mais na periferia, ok? E tem a tradução que nós já vimos no quadro atrás. Então, isso é aquilo que nós observamos microscopicamente, a nível de um esfregaço de sangue periférico. Então, também trouxemos aquilo que é o formulário de revisão utilizado no laboratório da clínica multiperfil. Os nossos técnicos já estão formados para verem quando é que devem fazer um esfregaço de sangue periférico, ou seja, o laboratório, né, depois da vinda dos patologistas que a clínica formou em 2016 e 2017, então criaram alguns critérios para fazer o esfregaço de sangue periférico. Então, e os técnicos sabem, se esse hemograma deu alteração, se a hemoglobina, por exemplo, foi abaixo de 7, é logo um indicativo para se fazer um esfregaço. Esse foi um dos critérios que nós criamos. Então, ele vai tirar o hemograma do aparelho e vai olhar, dá uma olhada holística e vê, não tem alteração da hemoglobina. Pergunta ao patologista: isso é para fazer uma lâmina, tem antecedentes, já tem revisão anterior? Não, é para fazer uma lâmina porque a hemoglobina está abaixo de 7. Quando ele fizer a lâmina e vai levar até o patologista, ele vai anexar esse formulário no hemograma original que saiu da máquina e vai preencher esses campos. Vamos saber se o nome do paciente, a data, a proveniência do paciente e qual foi o critério. Então, por exemplo, se nesse caso foi hemoglobina inferior a 7, então ele vai colocar aqui hemoglobina inferior a 7. Na série vermelha, né, daqueles todos os achados, quanto à coloração, o tamanho, nós vamos colocar por cruzes, que é uma classificação qualitativa, segundo a presença dessas alterações, e nós vamos preenchendo este formulário, e depois, então, abrimos os sistemas e vamos fazer o laudo, e ficamos com isto como evidência. É um mecanismo também, é um indicador hospitalar. Nós conseguimos controlar quantas revisões fizemos, de quem são, e conseguimos também fazer muitos diagnósticos. E depois colocamos aqui as observações, né? Se tem alguma observação, por exemplo, a presença de eritroblastos, nós colocaríamos aqui também. E depois, então, acabamos de falar da série vermelha. Na série branca, o que é que nós vamos à procura?
né? Antes de falar da série branca, todo o processo, né, de maturação das células sanguíneas começa na medula óssea, com as células tronco ou hematopoéticas, né? Nesse caso, para a série branca, temos duas linhagens, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. A linhagem mieloide que vai dar os eritrócitos, as plaquetas, os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos e os macrófagos, isso a nível dos tecidos. E a linhagem linfóide vai dar então as células que é os linfócitos, né? Os linfócitos T e os linfócitos B. Então, o que é que nós vamos à procura na linhagem branca ou na célula leucocitária? Vamos à procura do número. Quanto ao número, os números dos leucócitos podem estar aumentado, que é traduzido por leucocitose, podem estar normal ou podem estar diminuído, que é chamado de leucopenia, ok? Leucopenia. Então, quando está aumentado, nós devemos ter em conta o aumento. Existem aumentos ligeiros, moderados e altos. Por exemplo, nós sabemos que os leucócitos variam dependendo da idade, do sexo e raça, mas aquilo para um indivíduo adulto varia de 4.500 a 11.000 ou de 3.500 a 11.500, dependendo também do laboratório. Então, se nós tivermos uma leucocitose, se vai até 11.000, 11.500, tivemos uma leucocitose de 13.000, é uma leucocitose que é leve. Mas se for 30.000, já começa a me preocupar. Será que é só mesmo uma infecção? Ou será que tem um processo neoplásico? Então, qual é o critério do laboratório? Quando os leucócitos estão acima de 30.000, automaticamente o técnico faz um esfregaço de lâmina periférica. Esses critérios não foram nosso belo gosto, né? Foram critérios com base nos critérios internacionais de revisão de lâmina periférica e depois otimizamos segundo a nossa realidade. Okay? Então, o que nós devemos estar atentos é pelas hiperleucocitoses. O que é uma hiperleucocitose? Imaginem que os leucócitos do indivíduo rígido que veio ao banco de urgência, pediu-se para fazer um hemograma, veio com cefaleia, febre, mal-estar e dá 80.000 leucócitos. Se o normal é 11.000, 11.500. Isso nos chama muita atenção. Será que é só um processo infeccioso? E depois não há predomínio nem de neutrófilo, nem de linfócito. Então, isso nos chama a atenção e nos remete a um esfregaço de sangue periférico para ver o que é que se passa. Então, muitas das vezes nas hiperleucocitoses são processos, quando os leucócitos estão muito elevados, na maior parte das vezes são processos neoplásicos, como é o caso das leucemias. Mas há leucemias que também cursam com leucopenia. Quanto à maturação dos leucócitos, elas podem se apresentar em formas de blastos, ou seja, os blastos são as células propulsoras que normalmente têm ainda o seu núcleo, e elas quase que nunca aparecem na corrente sanguínea, e encontram-se em poucas quantidades na medula óssea, mas em alguns processos patológicos nós podemos encontrar essas células a nível da corrente sanguínea, traduzindo processos patológicos. E podemos encontrar também os granulócitos imaturos. Ok? Então, o que são granulócitos imaturos? Normalmente, a linhagem leucocitária, ela começa com mieloblasto, que é a célula mais jovem, que ainda tem um núcleo e não tem grânulos. Essa, por sua vez, vai se transformar em promielócito, que é uma célula jovem de tamanho também grande e que já começa a ter grânulos. Depois transforma-se em mielócito, metamielócito, bastonete. Se for para a linhagem de neutrófilo, vai se transformar em segmentados e neutrófilo. O mesmo processo acontece com os eosinófilos, com os basófilos, só depois aqui na diferenciação que vão se transformar em eosinófilos ou basófilos. Então, o processo de maturação começa da esquerda para a direita. Quer dizer que o que nós devemos encontrar na corrente sanguínea são células mais diferenciadas, já com os lóbulos formados e sem núcleos e sem núcleo. Então, em muitos processos, nós encontramos essas células imaturas a nível da corrente sanguínea. Por isso é que nós chamamos de quê? De desvio à esquerda. Quer dizer que nós temos células mais à esquerda que não poderiam estar na corrente sanguínea, estão presentes na corrente sanguínea. Quando isso acontece, nós temos que dizer se esse desvio à esquerda é até que célula. Se for até bastonete, vocês já estão a ver o grau de
maturação. Quer dizer que as células, né, se transformam até bastonete, então nós temos que falar desvio à esquerda até bastonete, desvio à esquerda até metamielócito, até promielócito. Quanto mais à esquerda, mais imaturas são as células que estão na corrente sanguínea e mais vai nos fazer pensar em processos principalmente neoplásicos ou infecciosos. Então, são esses o que nós vamos à procura nesse caso, né, na lâmina periférica, a nível da série branca. Né? Isso é a imagem, né, uma imagem ilustrativa desta imagem de cima e as suas especificações. Então, quanto ao processo de maturação, os mieloblastos e promielócitos, que são as células mais jovens, não são vistas no sangue periférico. Comumente, né, salvo em processos proliferativos ou neoplásicos, é o que eu estava a dizer. Essas células jovens não estão frequentemente na corrente sanguínea, mas em processos proliferativos ou neoplásicos, elas encontram-se na corrente sanguínea. Nos processos patológicos reacionais, como no caso de infecções graves e reações leucomoides, podem aparecer os bastões, os metasmielócitos e até os mielócitos, que é aquilo que nós chamamos de desvio à esquerda, como falei anteriormente. No esfregaço de sangue periférico, podemos encontrar também granulações tóxicas, vacúolos e corpúsculos de Doyle. Normalmente, quando nós encontramos granulações tóxicas, vacúolos, neutrófilos com vacúolos e corpúsculos de Doyle, isso traduz processos infecciosos ou processos inflamatórios. Quer dizer que pacientes em sepsis ou em algum processo inflamatório, nós podemos encontrar. Então, quando nós colocamos no laudo presença de neutrófilos com granulações tóxicas e vacúolos ou corpúsculos de Doyle, então os colegas estão a pensar em quê? Em processo quê? Infeccioso ou inflamatório. E quando aparecem os blastos na corrente sanguínea, que é algo que não é frequente, o que é que nós devemos olhar para os blastos? A percentagem de blastos. Por que a percentagem de blastos é importante? Porque na classificação das leucemias, segundo a FAB, vai classificar as leucemias agudas ou crônicas segundo a percentagem de blasto. Se for igual ou inferior a 20%, diz que o processo é crônico. Se for igual ou superior a 20%, esses blastos na corrente sanguínea, os processos são agudos. Devemos olhar para a relação núcleo-citoplasma, como é que está o núcleo da célula e o citoplasma. Devemos olhar para a cromatina, se é frouxa, se é densa. Devemos olhar para a presença se há presença de nucleolos, se há vacúolos ou se há grânulos, e nos ajuda então a classificar principalmente as leucemias, segundo a classificação morfológica ou FAB. O que é que se busca no esfregaço de sangue periférico? Nas plaquetas. Vamos à busca do número. Quanto ao número, quando estão diminuídos, nós chamamos de trombocitopenia, e quando estão aumentados, chamamos de trombocitose. Dos rearranjos, elas podem estar agregadas, que nós chamamos de agregação plaquetárias. Né? Aqui chamamos a atenção na agregação plaquetária, ou seja, muitas das vezes, por falhas pré-analíticas, ou seja, né, quando nós colocamos, isso acontece muito frequentemente, todo mundo já foi retirado sangue para se fazer exames. E vocês vejam muitas das vezes o técnico mete o garrote e depois é que prepara os materiais. Aquele garrote que está ali vai fazer hemólise, vai comprimir os vasos sanguíneos e vai fazer hemólise das hemácias. Essa hemólise faz com que haja um rearranjo das plaquetas. Em vez de elas ficarem dispersas, elas vão fugir. É como se nós vamos para o mar e tem peixinhos. O que é que eles vão fazer? À medida que nós nos aproximamos, vão fugir. Então, muitas das vezes elas fogem e se agrupam. Então, ficam em formas de quê? De agregados. E o analisador hematológico, que é o aparelho, ele faz a contagem por fluxometria, citometria de fluxo, que é mais ou menos como se fosse por canal. Ele tem canal para as plaquetas, para as hemácias e para as células brancas. Então, ele vai contar aquele conjunto de plaquetas e vai contar apenas como uma única plaqueta. Quer dizer que o aparelho não vai nos dar o número de plaquetas reais. Então, nesses casos, nós devemos também, quando as plaquetas estão muito baixas e nós fizemos uma revisão, essa diminuição das plaquetas pode ser pela forma com que elas estão reajustadas ou rearranjadas. Então, muitas das vezes nós devemos olhar como é que foi o pré-analítico.
Por isso é que quando os erros que ocorrem no laboratório não são só na fase da execução do exame, temos que olhar, é um processo contínuo, desde o médico que solicita, a pessoa que colhe, a pessoa que transporta, então é um processo longo, é uma cadeia, e os erros acontecem mais na fase pré-analítico, porque há vários interferentes, ou seja, pessoas que nem são do laboratório, mas que participam no exame laboratorial. Quem indica o exame? É o médico. Muitas das vezes, quem faz a coleta é o pessoal de enfermagem, que às vezes não é técnico de laboratório, que nós chamamos de flebotomista, que são pessoas treinadas só para coletarem. Em outros países, não precisa fazer curso de saúde para ser um coletor, basta fazer um curso para aprender a coletar, é chamado de flebotomista, quer dizer que eu sou uma pessoa que só faz a coleta. Então, os agregados plaquetários podem aparecer por causa de falhas pré-analíticas. E quanto ao tamanho? Elas podem ser ou seja, microplaquetas, quando o tamanho é diminuído, macroplaquetas, quando o tamanho é aumentado, e plaquetas gigantes. Qual a diferença de macroplaqueta e plaqueta gigante? Nós dissemos que a célula mais pequena do sangue são as hemácias, porque as plaquetas são fragmentos de megacariocitos. Então, as plaquetas são mais pequenas que as hemácias. Quando elas têm um tamanho quase igual à hemácia, nós chamamos de macroplaqueta. Quando ela tem um tamanho igual ou superior à hemácia, nós chamamos de plaqueta gigante. Ok, plaqueta gigante. Então, no nosso formulário daqui da clínica multiperfil, nós mostramos apenas a parte da série vermelha. O laudo continua e aqui então tem a série branca, que é a parte do diferencial, né? Nós vamos ver os achados, fizemos uma contagem até 100 células e então depois fizemos a descrição percentual, a distribuição. E nós vimos que uma das alterações pode ser granulações tóxicas, vacúolos e corpúsculo de Dolen, que falam a favor de processos infecciosos e inflamatórios. E nas plaquetas, nós vamos à procura, né, de macroplaquetas, plaquetas gigantes ou microplaquetas. Então, este é o formulário que nós utilizamos para fazer o laudo e depois, então, laudamos o exame. Uma das outras perguntas que nós fizemos é: quem solicita o esfregaço de sangue periférico? Na solicitação do esfregaço de sangue periférico, podem ser solicitados, ou seja, por 2 indivíduos, ou pelo clínico, ou mesmo a pedido do próprio laboratório. Os colegas já viram que isso é prático. Os colegas trabalham na assistência, muitas das vezes nós ligamos ao médico, olha, doutor, nós vamos fazer um esfregaço de sangue periférico, vamos fazer a revisão da lâmina porque tem alteração. Então, quais são os critérios que o laboratório da multiperfil utiliza para fazer revisão de lâmina periférica? Por que nós fizemos revisão de lâmina periférica? Quando a hemoglobina é inferior ou igual a 7, ou quando é superior ou igual a 18,5. Mas em pacientes pós-cirúrgicos e com sangramento agudo, mesmo que tenha a hemoglobina inferior a 7, nós não vamos fazer o esfregaço, porque é um sangramento ativo. Okay? Nós sabemos a causa. Então, trouxe aqui, né, mais ou menos aquilo. Os leucócitos, quando é que nós fizemos revisão? Quando são inferiores a 2.000 ou quando são superiores a 30.000. Mas devemos ter em conta, sabemos que os recém-nascidos e as crianças têm os leucócitos mais altos em relação ao adulto, e à medida que vai crescendo, os leucócitos também vão diminuindo. E as plaquetas? O nosso critério para a realização de esfregaço através das plaquetas é quando as plaquetas são inferiores ou igual a 50.000 plaquetas. Então, vamos fazer uma analogia com aquilo que trouxemos aqui, uma tabela que são limites definidos pelo Grupo de Consenso Internacional para indicação de microscopia. Quer dizer que existem padrões internacionais que dizem quando é que devemos fazer o esfregaço de lâmina periférica. Algumas semelhanças. Qual é o valor da hemoglobina para eles fazerem lâmina? 7. E qual é o limite máximo? 18,5. Coincide com o nosso. Leucócitos. O nosso é abaixo de 2 ou igual a 2.000. Mas aqui é abaixo de 4.000. E o limite superior é de 30.000, que coincide com o nosso. Quer dizer que quando um hemograma tem leucocitose de 30.000, é um critério para se fazer esfregaço. E coloquei aqui a vermelho de forma propositada as plaquetas. Não sei se lembram qual é o nosso nível de plaqueta. 50. E aqui é 100.
porque nós fizemos um reajuste segundo aquilo que é a nossa realidade. Nós temos, o país é endêmico, a malária é uma das doenças com maior mortalidade e hospitalização dos indivíduos. E nós sabemos que a malária, né, ela pode, né, pode dar alterações múltiplas de órgãos, principalmente hematológicas, e uma das alterações são das plaquetas. Imagina se o nosso nível fosse 100 mil. As plaquetas, os limites normais é de 150 a 450. Então, se fosse 100 mil, nós faríamos tantos esfregaços por dia e não estaríamos a racionalizar os recursos. Por causa da malária ser endêmica, então nós diminuímos, porque normalmente os pacientes com malárias e com alteração hematológica, a primeira coisa a afetar são o quê? As plaquetas. Então, como nós sabemos que é o processo patológico da malária, tivemos que baixar mais um pouquinho o nosso critério, porque senão estaríamos a confeccionar muitos esfregaços. Isso justifica-se pela nossa realidade. Mas na realidade, por exemplo, né, perguntei aos colegas da Indiama, eles fazem a lâmina a partir de 100 mil, que baseiam-se no critério internacional. Então, cada hospital ou cada país pode ser livre em fazer adaptações daquilo que são os padrões internacionais segundo a sua realidade. E depois, então, temos os critérios ou indicações clínicas. Ou seja, um dos objetivos de nós colocarmos esses critérios foi que, antes de colocarmos esses critérios, pedia-se revisão de lâmina periférica de forma indiscriminada. E nos dias de hoje, aqui na clínica, doutora Maria, sem querer queixar, os médicos nos pedem revisão, ou seja, esfregaço de sangue periférico, não porque tem critério, mas porque desconfiam do resultado do hemograma. Basílio, essa hemoglobina está 8, faz não uma lâmina. Não acredito que esse paciente clinicamente não me parece estar bem, mas a hemoglobina é 8. Nós vamos olhar para o nosso critério, 8 não é critério. Então, o médico pediu por quê? Porque tem desconfiança do resultado. Muitas das vezes não é porque é a critério clínico. Então, quais são os critérios clínicos que levam o médico a pedir? Muitas das vezes recebemos dos exames externos que se faz dos pacientes externos, o médico simplesmente pede, olha, quero revisão de lâmina periférica, mas não nos dá o histórico. Ou seja, é como a imagiologia, eu não posso fazer um laudo ou ir à procura de coisas que eu nem sei o que é que se está à procura. Então, o que acontece? Nos dão, só vem um pedido, mas não vem o histórico do paciente. Eu não sei o que é que o médico está a pensar e o que é que ele está à espera. E aquilo que eu colocar e que eu ver que pode não ser relevante, pode confundir a cabeça do médico e pensar em outros processos patológicos. Então, nós já reunimos e dissemos, olha, os esfregaços vindo de fora têm que vir acompanhado da história clínica. Caso contrário, então, não vamos faturar estes exames. E quando os nossos colegas médicos, né, depois dessa apresentação, nós vamos fazer chegar os critérios e vamos fazer um formulário. Quando o colega médico querer um esfregaço, ele vai ter que justificar qual é o critério, por que está a pedir esfregaço de sangue periférico. Se é critério laboratorial ou se é critério clínico. Quais são os critérios clínicos? Suspeita clínica de hemoglobinopatia. Está a atender nas consultas de pediatria e os pais têm histórico de anemia falciforme. Tem critério clínico para pedir um esfregaço. Estudo da morfologia das hemácias. Quer saber qual é a causa da anemia? É uma criança que está sempre com a hemoglobina abaixo daquilo que é o normal para a sua idade e sexo. Quer saber por que está sempre baixa? Tem critérios clínicos. Confirmar sinais de resposta medular à anemia crônica. É uma anemia crônica, então quer saber se a medula é reativa ou não é reativa. Tem critério clínico. Suspeita clínica de hematozoários, né? Nesse caso, a presença de parasita nas hemácias. Tem critério clínico. Suspeita clínica de doenças oncohematológicas. Desconfia de uma leucemia, porque é uma pessoa que está a emagrecer, tem nódulos, tem sangramentos ativos, então quer saber se realmente é uma leucemia. Então, é um critério clínico. E quer confirmar, recebeu um hemograma que tem desvio à esquerda e quer confirmar qual é essa alteração. E quer excluir a pseudotrombocitopenia, ou seja, um paciente que tem as plaquetas baixas, mas não tem sangramento ativo, é uma pessoa rígida, e o médico desconfia que essas não sejam as plaquetas reais do paciente. Então, também tem critério clínico. Então, são algumas das listas dos critérios que o médico pode sugerir o pedido de um esfregaço de sangue periférico, além dos laboratoriais que nós já temos e é feito de forma automática.
Mas também quero trazer aqui aquilo que é o estado da arte. Nos dias de hoje já existem aparelhos, dependendo também do nível de laboratório, ou seja, quando se fala de tecnologia, a gente quer utilizar a melhor tecnologia, aquilo de ponta. Mas só tem um laboratório de pequeno porte. Eu não vou comprar um aparelho que, por exemplo, que já é acoplado, o aparelho por si só, nós ditamos os critérios, ele faz isso de forma automática, quer dizer que o hemograma sai com alteração, hemoglobina abaixo de 7, ele já faz a lâmina, vai se acoplar um aparelho ao hemograma, faz a lâmina de forma automática, cora de forma automática e o médico só recebe. Aqui nós, o técnico ainda que tem que ver, se o técnico não olhar, passa, e se ele lançar, passou, então ainda depende do homem. Nos outros países, em laboratórios grandes, isso já é feito de forma automática. Ok, já é feito de forma automática. Nós colocamos os critérios e é feito de forma automática. Então, e para terminar, trouxemos 2 casos clínicos que é o nosso dia a dia. Né? Nos chegou um doente na urgência, né? AFRB, de 30 anos, sexo masculino, raça negra. Quais eram as queixas principais à entrada? Cefaleia e convulsões. Era um paciente de 30 anos de idade, rígido, que se encontrava em aparente bom estado de saúde até cerca de 2 dias, altura em que inicia a sua sintomatologia caracterizada por cefaleia, motivo pelo qual automedicou-se com paracetamol, é o frequente, tendo piora do quadro com convulsões tônico-clônicas generalizada, foi levada a um centro de saúde, onde realizou os exames e lhe foi diagnosticado com malária, gota espessa de 500 parasitas por milímetros cúbicos. Medicado com artiméter, pela recorrência das convulsões, é trazido à nossa clínica. No exame físico, quais foram os achados? É um doente em estado pós-ictal, corado, hidratado, polipneico e afebril. Os sinais vitais, uma TA de 139/80, frequência cardíaca um pouquinho elevada, frequência respiratória também, e o resto dos exames físicos estava normal. Qual foi a hipótese diagnóstica a priori? Malária complicada com disfunção neurológica e uma pneumonia aspirativa. E esse paciente, por causa das convulsões tônico-clônicas e o estado que se encontrava, foi então transferido para a unidade de cuidados intensivos no dia 2 de 12. Isso é recente. Os exames laboratoriais complementares solicitados no banco de urgência no dia 2. Hemograma, tem uma hemoglobina de 14,6, leucócitos em 13.000, neutrófilos em 94 e plaquetas em 224. O que é que está alterado ali nesse hemograma? Leucocitose, uma leucocitose que é leve, moderada ou grave? Leve. A custa de quê? A custa de neutrófilo. Nos fala sobre um processo viral, bacteriano, fúngico, parasitário, bacteriano, né? Principalmente infeccioso, né? Bacteriano nesse caso. Leucocitose com neutrofilia. A PCR, que é a proteína C reativa, também está elevada. As escórias renais, elevada a ureia em 155 e creatinina em 8,4, muito elevada. Também tinha as bilirrubinas ligeiramente elevadas e as transaminasas, a função hepática elevada. A gota espessa foi negativa. O teste de chikungunya foi positivo. Os testes serológicos foram negativos. E tinha um potássio de 8, né? Que isso também é um valor crítico, ok? É um valor crítico. Então, os colegas estão a ver esse quadro todo, essa alteração. E depois pediu-se um quê? Um hemograma. Segundo toda a explicação que nós demos aqui, vou indicar alguém para ver quais são as alterações e se esse hemograma tem critérios ou não para fazer esfregaço de sangue periférico. Iracelma, olhando para esse hemograma, que alterações é que tu considerarias? O que é que está normal? As plaquetas em 99.000, ok.
porque o critério é abaixo, nosso abaixo de 50, né? Mas para as outras realidades é abaixo de 100. Ok, as plaquetas não nos leva a fazer hemoglobina 4,8. Logo, esse exame tem critério do que? De revisão, porque o nosso critério é abaixo de 7. Ok, igual ou inferior a 7. Mas o mais importante não veste. Os leucócitos, quanto é que estão? 60 mil. Qual é o valor normal dos leucócitos? De 3.500 ou 4.000 a 11.000. Essa leucocitose nos chama atenção ou não? Mas tem predomínio, como é que estão a distribuição da série do diferencial de leucócitos? Quais são os valores? O que é que aconteceu? O que é que vocês acham? O que é que aconteceu? Falamos dos aparelhos, né? Dissemos que quando os aparelhos estão confusos, o que é que ele faz? Não faz logo nos obriga a fazer o quê? Eu se mando esse caso para o CIA, só com esse resultado, a doutora Maria ele vai mandar para o Basílio. Então, mas como é que eu vou saber dessa leucocitose? Qual é a causa? Não tenho nem neutrófilos, não sei se tem predomínios de neutrófilos ou de linfócitos. Eu preciso dos neutrófilos ou dos linfócitos para definir este caso. Então, quantos critérios esse hemograma tem para se fazer esfregaço de sangue periférico? Só 1, 2, 3. Ok? Tem 3 critérios. Basta um deles, logo tinha que se fazer o quê? O esfregaço. Então, nós fizemos o esfregaço. Ficamos em dúvida, ou seja, temos 2 aparelhos. Essa também, doutora Maria, a vantagem de se ter outros aparelhos, porque os outros, entre aparelhos, dá para fazer o controle de qualidade. Fizemos no outro aparelho, o da pediatria, que é mais pequeno, mas é mais inteligente do que o maior. Conseguiu ler o quê? O diferencial. Mas reparem a leucocitose, aqui estava em quanto? 60,50. Dependendo do tempo, os leucócitos também vão alterando. E a alteração entre aparelhos, até com um coeficiente de variação de 5%, é válido. Significa, a mesma pessoa, passando em 2 aparelhos, em quase um período muito curto, nunca vão apresentar valores totalmente semelhantes, mas apresentam próximos entre si. Quando são muito equidistantes, também devemos duvidar aqui os controles de qualidades. Então, passamos isso no outro aparelho. Os leucócitos estavam a quanto? 71 mil. As hemácias, 5,7, muito próxima daquele do outro, que era 4,7, penso eu. E depois as plaquetas, quase semelhante, né? Então, tem os mesmos critérios. Nesse caso, tem quantos critérios aqui? 2. Tem 2 critérios. Então, nós passamos isso, mas ele nos dá alarme. O que é que diz nos alarmes? Células quê? Depois, neutrofilia, linfocitose e basofilia. Nos dá esses alarmes. Então, nós com isso fizemos o quê? A revisão, né? Fizemos o esfregaço de sangue periférico e esse é o laudo que nós fizemos. O que é que nós encontramos? Ou seja, no esfregaço de sangue periférico, nós não alteramos a contagem absoluta do hemograma, é uma contagem qualitativa. Então, o que é que nós encontramos na observação da série vermelha? Presença de quê? 23 eritroblastos em 100 células contadas. Ou seja, nós falamos o quê? Que os eritroblastos, que muitos aparelhos não são treinados a contarem, porque não foram treinados para isso, esses vão passar para que contagem? Leucócitos. Então, vai fazer com que o número de quê? De leucócitos aumente. Então, nesse caso, existe uma fórmula para fazer a correção dessa leucocitose. Nós, os internos, todos conhecem, então nós aplicamos essa fórmula normalmente quando é abaixo de 10, ou seja, inferior a 10 não se faz a alteração da contagem do leucócito, porque se está em 71 vai ficar 70, aí é quase que nenhuma diferença, estamos a gastar tempo por ali fora. Então, quando é superior a 10, então devemos utilizar a fórmula porque vai baixar consideravelmente o número de leucócitos. Ele pode sair de 71 para 60 ou 55, só pela retificação, pela presença de eritroblastos. Essa é uma das vantagens do esfregaço de
sangue periférico. Se nós não tivéssemos esse hemograma, também nós tínhamos que fazer a contagem manual do diferencial, porque não nos disse quantos neutrófilos, quantos linfócitos e por ali fora. E depois, na observação da série branca, o que é que diz aqui? O que é que nós laudamos? Leucocitose que é confirmada com neutrofilia e desvio à esquerda, com contagem global de quê? Leucócitos que por presença de eritroblastos. Já explicamos o que é isto, né? E diz que presença de quê? Com quê? E o que é que nós dissemos? Quando há presença de granulações tóxicas e vacúolos, estamos em presença de um processo quê? Ou inflamatórios. Ok. E para as plaquetas, presença de quê? E plaquetas gigantes. Ok. Esse exame foi revisado microscopicamente por causa de quê? Da leucocitose de 30.000 e também por causa da hemoglobina abaixo de 7. Agora, colegas, se nós formos para a literatura, fomos para um trabalho da Marilene Leite Alves, de 2016. Ela falou da relação que existe entre glóbulos vermelhos nucleados, estamos a falar de eritroblastos, em que? Sepsis em pacientes de unidade de terapia intensiva. Ela queria ver se a presença de eritroblasto na corrente sanguínea, porque essas hemácias não podem estar na corrente sanguínea, alguma relação com a gravidade do doente, com sepsis nos cuidados intensivos, se é um preditor de prognóstico, de mau prognóstico. Então, o que é que ela concluiu? Nos seus estudos, ela utilizou a PASH-2 mais os eritroblastos e num outro só utilizou apenas o Apache. Com o Apache e o SOFA, vejam os prognósticos, né, de gravidades do doente da UCI. Já saí de lá há 5 anos, doutora, já estou aqui ao trabalho, ok? Mas deve ser possivelmente isso. Então, eles viram que existia uma diferença ligeira dos preditivos de quê? De Apache mais eritroblastos em relação só ao Apache, em termos de prognóstico de óbito, ok? De óbito, ou seja, né? Então, o que é que eles concluíram? A presença de quê? Séricos teve quê? Da parte 2 e superior ou igual a 25 e SOFA média entre superior a 7. Isso é um doutor Márcio que está a fazer o doutoramento. Isso é o quê? Coeficiente de quê? Doutor José, será que é o coeficiente de Pearson? Não, ok, né? Se for superior normalmente a 0,05 tem significância, se for inferior não tem, né? Foi observado que a presença de quê? De eritroblastos mais a PASH2 apresentam juntos quê? Uma área sobre a curva de mais ou menos 0,74, 746, que é 0,74, 75 nesse caso, que corresponde a uma percentagem de 74,7. Neste estudo, podemos sugerir que a presença de eritroblasto no sangue periférico é um preditor independente de mortalidade em associação com o APASH2. Apresenta o melhor modelo de risco de óbito. E esse hemograma que foi feito 30 minutos antes e o paciente foi a óbito. Então, isso nos revela o que é a importância de quê? Da confecção do esfregaço de sangue periférico. E por acaso, eu e os outros colegas estávamos a ver e nós dissemos, olha, esse paciente está muito grave, não vai fazer muitos dias, vai a óbito. Quer dizer que, a partir do laboratório, nós conseguimos prever a gravidade do paciente e sabíamos que o paciente iria a óbito. E o paciente logo normalmente esses exames fizemos às 7, às 8, logo ao iniciar o turno, o paciente foi a óbito. Então, essa é uma das importâncias de analisar, fazer um esfregaço, analisar o hemograma como deve ser, porque nos dá muitos dados. É o que diz. O hemograma é um exame de nenhuma doença, mas que nos dá dados de todas as doenças, mas quando olhado com olhos de ver, como diz o doutor Márcio, ok? Com olhos de ver. Então, isso é um motivo para chamar os colegas clínicos que devem olhar mais o hemograma, as revisões de esfregaço periférico, porque tem muita informação. E muitas das vezes essa nossa informação, doutora, é banalizada ou multiplicada a 0. Ok? A 0.
O caso clínico 2. Um jovem de 33 anos de raça negra veio ao banco de urgência simplesmente com dor no músculo, dor muscular e nas articulações. Doente sem antecedentes patológicos de realce, que acorreu ao banco de urgência por quadro clínico arrastado de mais ou menos um mês, caracterizado por quê? Dor articular, inicialmente no quê? Nos membros superior direito e de seguida nos outros membros. Uma dor intensa, na qual ocorreu a clínica Sagrada Esperança, onde foi submetido a exames e medicado com fármacos que não sabe precisar. Pela persistência do quadro, decidiu acorrer à nossa instituição para melhor. Podemos fazer diagnóstico na urgência. Se for apenas a urgência e não fez o sonograma, tinha esta alteração. Para dizer que nas outras clínicas não tem esta urgência. Temos para urgência. Fizemos nossa revisão e o que nós encontramos? Microcitose uma cruz. A lesocitose também uma cruz. Mas não está muito relevante assim. Por favor, ali das hemácias. Encontramos hemácias de quem? Hemácias de quem? Não. E os corpúsculos dele não são. Ok? Depois os colegas vão ler e ver o que é que patologias é que eles estão. Ok? Depois, aqui no diferencial, nós não pegamos o valor do esforço que botávamos, mas nós fizemos a contagem do diferencial. Aqui nós contamos no 6, do ciclo para contar, linfócitos 3, eosinófilos 1, basófilos 2, encontramos células granulócitos imaturos, que são os neoplastos, mas o quê? Promienócitos, mielócitos e beta. Ainda encontramos o quê? E na fala de interpretação, uma quê? Hiper na citose, com quê? Presença de células com morfologias atípicas, ou seja, a característica das células não aquelas habituais, atípicas, caracterizadas por médio banal. Nos plastos, nós devemos olhar pela relação núcleo-citoplasma, núcleo mais ou menos bem definido, cromatina também com 2 a 3 nucleóides evidentes. Citoplasma lipídicos 100 gramas. Essa explicação dessas células atípicas, essa leucocitose, com desvio às células, nos faz pensar em quê? Processo infeccioso, processo infeccioso. Falando processos inflamatórios, também não. Processos neoplásicos. Problema identificado. Nós classificamos, ou seja, como a leucemia. A leucemia, antigamente, ou seja, tem várias classificações. Essa classificação na fábrica, que é apenas morfológica e bioquímica. Vendo as características das células, tu pode classificar a leucemia. Mais avançado, padrão ouro, né? Quer dizer que esse paciente deve ser feito um medulograma e depois, para se confirmar o diagnóstico, deve-se fazer ali os testes de imunofenotipagem, cariotipos, para a determinação de que tipo de leucemia é e para um tratamento mais efetivo. Mas com esses dados, nós já podemos, pelo menos, encaminhar o doente, em vez de ficar andar nas unidades com a procura e a tratarem de malária e depois esse paciente agrava e morre, pelo menos já tem um caminho. Então, nós taxamos esse paciente como uma leucemia mieloide crônica em fase crônica, ou seja, o que é uma leucemia mieloide crônica em fase crônica? A presença de blastos ali é reduzida, é abaixo de 20%. Então, vai nos fazer pensar num processo que é crônico. E depois, nos processos crônicos, o processo de maturação está preservado, ou seja, na periferia tem células maduras, mas também tem células imaturas. Nos processos agudos
agudos, o processo de maturação não está preservado, só tem células que é imaturas. Então, isso nos faz pensar num processo crônico, e nesse caso numa leucemia, e com aquelas características todas que nós demos, faz pensar na fase crônica, porque na fase crônica está preservada a maturação. O que é a maturação? Porque encontramos que neutrófilos, encontramos que linfócitos, encontramos monócitos, que são células que devem estar na periferia. Então, esse paciente decidiu-se o quê? O internamento do paciente para melhor segmento, mas teve recusa por parte do utente, sendo orientado a retomar para a consulta externa de hematologia. E no final da consulta, foi que ele disse que já tinha passado no outro sítio, lhe deram o diagnóstico, mas ele estava em dúvida, e veio aqui de forma zero, para saber o que é que aqui também iria lhe dizer. Então, praticamente um diagnóstico confirmativo. Com isso, então, acabo a minha apresentação e peço muito obrigado pela atenção dispensada. Bem, ok, esses são os anexos que eu deixei para não ser muito fastidioso. Tem as outras alterações. Patrick, vai só no último slide, faz favor. Ok. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigado. Ok, Patrick, terminei então a minha apresentação. Então, agora nós vamos passar para a parte de perguntas, dúvidas e acréscimos da apresentação do Dr. Basílio. Tanto os daqui da sala e as pessoas que estão a passar via Zoom pelo teste. Se tiver algum comentário, pode ser feito agora. Bem, falando pelo menos aqui agora, temos algumas parabenizações para o Dr. Basílio as pessoas que estão aqui no Zoom, o Dr. Adilson Alves, Dr. Cláudio Mbala e o Lady Lourão. Ok. São pessoas que nós conhecemos aqui, estão a facilitar a apresentação brilhante do Dr. Basílio. Então, se alguma pessoa aqui na sala também quiser fazer outra. Ficou bem esclarecido. E como que é assim, uma geração, tão critérios para a relação dos pegados. Portanto, uma coisa do estudo, o estudo é também são os critérios que a clínica adotou e que o serviço, né? Sim. Ok. Quando está padronizado é abaixo de 100. Ok. Por conta da malária que é bem. Ok, não só da malária, porque em negros também pouco sangram. Pronto, então essa já é outra justificação. Ok. Na verdade, eu peguei mais porque o que ficou enfatizado foi a malária. Ok. Né? A malária é daquelas coisas que dá para ter o diagnóstico. Acho que quanto a isso, se for por causa da malária apenas, a malária poderia ser um critério de exclusão, né? Diagnóstico de malária positivo. Sim, já tem nem sim. Então, sim, a trombocitopenia só a partir de 50, porque sim. Muitas outras questões poderiam ficar de parte se tivermos esse critério apenas abaixo de 50. Ok. Aqueles casos de 60, por exemplo, a 90, se calhar tem alguma relevância. Ok. Não sei, se calhar vale a pena fechar Ok. um pouco esse critério, Sim, porque ultimamente nem temos tido assim, pela prática clínica, nos últimos 6 meses, não temos tido assim tantos casos de malária. Ok. Sim, entretanto, tem aparecido assim muitos casos de trombocitopenia, assim, com gota negativa, respeito negativo, de 90, 80, se calhar. Ok, eu me lembro que mesmo há 5 anos atrás, quando passei pela UCI, eu vi a doutora Maria, ainda chefe do serviço, e dizia: poxa, os nossos doentes, mesmo com plaquetas tão baixas, não sangram, não têm nem sinais, nem petecas, nem equimose, mas o que é que se passa?
E a literatura diz que não há um limite para dizer que abaixo desse valor o doente vai sangrar, mas o que eles definem como corte é 30, abaixo de 30 mil em plaquetas, ou seja, abaixo de 30 mil o paciente tem risco eminente de sangrar, entre 30 a 20, mas isso não é taxativo, não significa que abaixo de 90 tem possibilidade de sangrar. Mesmo já tivemos vários casos com pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática e nem apresentavam sangramentos mesmo na própria UTI. Então, vendo esses contextos e o histórico, então é o que nos fez, nós decidimos ali 50, né? Está abaixo ainda, está acima de 30, que é o limite, né, que consideram-se de forma genérica que pode ter sangramento. Então, e não temos tido grandes preocupações de pacientes que não foram feitas revisões e acima disso sangraram, né? Então, por isso é que nós mantemos-nos ali. Foi aquilo que nós dissemos, vimos o contexto histórico e aquilo que são as evidências, as nossas evidências. Mas é claro, né, que esses critérios são passíveis de revisões, porque até já estava na segunda revisão e nós, em 2023, estamos para fazer uma terceira revisão. Uma das revisões que nós estamos para fazer tem a ver com os doentes, os doentes da área do Patrick e os renais crônicos. Eles não nos definiram qual é a hemoglobina, ou seja, nós, quando os pacientes têm uma hemoglobina abaixo de 7, mesmo sendo renal crônico, nós fizemos o esfregaço. E eles às vezes ficam nos rir, porque eles sabem que isso é esperado dos seus pacientes, têm deficiência de eritropoietina e vão ter hemoglobina baixa, mas eles têm que nos dizer qual é o limite para nós fazermos revisão que lhes preocupa e temos que fazer revisão. Se eles falarem que até 5, não precisa, eles não se preocupam. Então, para os doentes renal crônicos, vamos meter, né, abaixo de 7, exceto os doentes renal crônico, que deve ser abaixo de X. É uma das coisas que nós já pedimos, já faz uns anitos, mas ainda não nos deram. Se calhar temos que pedir de forma infusiva. Patrick, fica essa preocupação. Porque eles até nos tinham, Basílio, está a demorar muito o hemograma, mas ok, não, estamos a fazer a revisão por causa da hemoglobina. Não, isso já é esperado, ele tem déficit de eritropoietina e é mais ou menos isso. Ok. Na verdade, primeiro para parabenizar o Basílio pela apresentação e, pronto, da mesma forma que nos desafias, não gostaríamos também de lançar um desafio, né? Ok. É que falaste sobre os critérios clínicos, e como aqui apresentava aqui a direção clínica também, que estes critérios, na altura da tal solicitação do esfregaço periférico, vão os critérios que depois é só assinalar. Portanto, solicito sangue periférico, o estudo do sangue periférico, né, com esfregaço de sangue, e depois os critérios estão todos ali, só tem que assinalar. Esse é o nosso passo a seguir. Sim, quadradinhos, né? Só assinalar. Exatamente, só assinalar. Então, sim. Penso que é importante para nós e para todo o manejo do doente. Ok. É isso, e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Dr. Márcio. Vamos juntos. Obrigado. Ok. Patrick. Eu queria agradecer e parabenizar o Dr. Basílio pela excelente apresentação. Só estou triste porque a sala tem poucos médicos. E sendo um exame tão importante, não é? Deveria ter mais médicos aqui para que nós possamos aprender. Só tendo aulas como essa é que nós conseguimos aprender e podemos melhorar o nosso background. Também de referenciar que realmente colegas aqui na sala adormeceram, né? Que chega a essa conclusão que não houve nenhuma maneira, portanto, de nenhuma maneira conseguiram reter alguma coisa. Então, eu queria pedir ao Dr. Basílio que fizesse aqueles critérios, se nós possamos Sim. imprimir e entregar aos diferentes serviços, e fazer com que nas outras sessões estejam aqui pessoas, os médicos, para poderem participar e ouvirem e aprenderem. Acho que essas sessões são mesmo para nós aprendermos.
E todos nós aprendemos todos os dias, ninguém é conhecedor de tudo. Então, pedir ao Dr. Márcio para incentivar os colegas, por favor, a estarem nessas sessões. Muito obrigada. Vamos só dar uma palavra para o Dr. Adilson. Deixa eu só preparar aqui as condições para coisa. Desliga isso aqui? Ok. Dr. Adilson, acho que já pode falar. Já é possível? Boa tarde a todos. Conseguem ouvir bem? Sim, sim. Muito boa tarde a todos. Quero, antes de mais, felicitar o Basílio pela brilhante, né, pela excelente apresentação. O sentimento aqui deste lado é do ponto de vista físico, é de arrepios, de calafrios, né, porque ouvir alguém que tive a oportunidade de poder contribuir para a sua formação, a falar de forma tão clara, tão objetiva, é de facto muito gratificante. Fico muito satisfeito e dou os meus parabéns ao Basílio. Não tem assim grandes contribuições, é mesmo no sentido de parabenizar. Vi a mensagem assim, à última hora no WhatsApp, no grupo que foi criado para a despedida da doutora Belkis. Estava nas minhas atividades laborais, imediatamente abri o Zoom, pronto, e quis estar conectado com a minha casa-mãe, né? A casa que me formou, que me enviou para o Brasil para poder fazer a especialidade. E sim, é um tema muito interessante, sem sombra de dúvidas, visando mais solicitado na prática clínica. E nós, há uns anos para trás, quando fomos gradualmente melhorando aquilo que era o resultado que era fornecido, eu lembro-me de uma frase que nós sugerimos a Edinalva que falasse, que foi que o novo hemograma, que recebe só o nome de hemograma, deixou de ter o nome especial, deixou de ter o nome completo, entretanto era um hemograma mais completo do que o completo e mais especial do que o especial. Isto por quê? Porque nós agregamos algum valor. Os equipamentos por si só, eles conseguem cada vez mais emitir resultados cada vez mais confiáveis, mas há de facto alguns aspectos que precisam da intervenção do ser humano. Na série vermelha, o Basílio falou e muito bem, o equipamento consegue, com elevado grau de segurança, falar sobre aspectos ligados à coloração e aspectos ligados ao tamanho, mas quando nós temos alterações da forma e quando temos presença de inclusões eritrocitárias, é o olho humano que tem a capacidade de poder fazer essa diferenciação. Daí a importância de estabelecer-se critérios para que estes hemogramas passem pelo crivo do olho humano. Isso é aplicável para a série vermelha, para a série branca, para a série plaquetária. E dando um contributo, eu acabei por escrever aqui, há pouco tempo perguntou sobre a malária e trombocitopenia. A grande verdade é que os estudos indicam que muito raramente os doentes vão apresentar sangramento se tiverem malária e trombocitopenia, e acredita-se que a presença das macroplaquetas acaba por compensar, ou seja, as macroplaquetas acabam por exercer a função das outras plaquetas que estão diminuídas, não levando ao sangramento. É muito mais provável nós estarmos diante de um quadro de trombocitopenia com sangramento, por exemplo, se tivermos uma leucemia, do que, por exemplo, malária. É esperado 30 mil, 40 mil, numa leucemia já ter manifestações hemorrágicas, enquanto na malária, 15 mil, 20 mil, rarissimamente nós temos sinais de sangramento. E sim, historicamente, o Basílio falou muito bem, aquela questão das 100 mil plaquetas, nós tentamos optimizar e colocar a nossa realidade, ou seja, para não revisarmos excessivamente, uma vez que nós temos muitos quadros de malária, nós baixamos este número de 100 mil para 50 mil, e mesmo assim, quando nós temos um ponto em que deixamos a critério do patologista clínico, ou seja, tem gota espessa positiva, teste rápido positivo, tem trombocitopenia, fica a critério do patologista clínico, que eu me lembro que na maior parte das vezes nós decidimos avançar já com uma revisão microscópica e dizíamos que
tem trombocitopenia confirmada, porque depois, durante o internamento, era muito comum as pessoas nos perguntarem, mas essas plaquetas são mesmo do doente ou não são? E eu, a título de brincadeira, dizia que as plaquetas são do tubo, não são do doente, né? Então, era importante, assim, pelo menos evitávamos revisões periféricas ou revisões de hemogramas ou lâminas periféricas a posteriori, porque já tínhamos feito a primeira revisão, já tínhamos confirmado e mais ninguém pedia, e o doente gradualmente ia subindo as suas plaquetas até ter alta, tá? Mas muito obrigado por terem dado a oportunidade de participar. Espero que me tenham ouvido. Parabenizo uma vez mais o Basílio. Gostei muito, fiquei visivelmente emocionado aqui desse lado. Inclusive, chamei um dos colegas técnicos da hematologia para poder ver as coisas boas que nós conseguimos deixar e os frutos bons que nós conseguimos deixar na multiperfil. Obrigado e parabéns à organização, em especial ao Dr. Basílio. Obrigado. Bem, eu acho que... ok, então, depois falar. Bem, eu sou Felipe Calete, sou interno de patologia clínica e, portanto, sou, inclusive, suspeito em falar hoje, como é habitual. Mas que o interno de patologia clínica, o seu primeiro ano é um ano clínico. E no ano clínico nós passamos em vários serviços, como a UTI, a pediatria, a medicina interna. Portanto, e ali como interno, convivemos com os internos das outras especialidades. E uma das grandes dificuldades que eu notei é que há uma dificuldade muito grande na interpretação do laudo de revisão microscópica, a sua interpretação clínica. Portanto, com este tema que foi dado hoje aqui, e todos aprendemos bastante, isto eu gostaria de chamar a atenção aos colegas, os internos de outras especialidades, para que possamos continuar a estudar mais. E o Dr. Basílio deixou aqui as referências bibliográficas, deixou muito conteúdo para nós continuarmos a estudar, para que durante as visitas médicas, durante as reuniões médicas, possamos falar com alguma propriedade, possamos interpretar as informações que vêm no laudo e fazer a correlação clínica. Portanto, muito obrigado, Basílio. Não tenho pergunta para fazer. Nenhuma questão, nenhuma outra acréscimo, só temos a agradecer ao Dr. Basílio pela apresentação e a presença de todos aqui na sala. Queremos então também informar que esta, claro, é a última sessão do ano do Jornal Club e nos vemos próximo ano, provavelmente a partir de dia 19 de janeiro. E o programa vai ser liberado para todos os seus departamentos para assim prepararem os seus temas de forma atempada. Espero que tenham gostado e que continuemos a fazer essa atividade nos anos seguintes. Obrigado a todos também que estão presentes. Tá bem.